Cumprimentos, amados irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Que Deus possa vos abençoar nessa manhã, uma manhã de segunda-feira. Estou aqui nessa madrugada, gravando o Café com Deus. O Deus Espírito Santo nos levanta, para que a gente possa estar falando algo da parte do Senhor. E o Café com Deus, ele é um momento de nós estarmos ofertando ao Senhor Jesus, a nossa primícia, a nossa manhã. E nessa manhã eu quero deixar aqui para os irmãos, no nosso Café com Deus, Salmos de Números 13, cujo título fala: Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Aqui Davi, ele está numa extrema tristeza. E a palavra de Deus, nosso Café com Deus, fala assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando escondeste de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração, cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim e ouva-me, Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevalecerei contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará, cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Aqui o salmista, ele começa a falar sobre a sua imensa tristeza. E aqui o salmista Davi, ele começa até questionar a Deus, sobre o Senhor Jesus não olhar mais para ele, sobre o Senhor esconder o seu rosto dele. Aqui fala sobre a insegurança do tempo. Às vezes, as coisas na nossa vida demoram tanto a acontecer. Às vezes nós oramos, buscamos ao Senhor, pedimos a Deus, intercedemos, e as coisas demoram a acontecer. E muitas das vezes, quando nós estamos vivendo o teste do tempo, a gente passa por várias situações em meio ao tempo. A gente se entristece, a gente se alegra, a gente sente segurança, porque o tempo, ele muitas das vezes castiga aquele quem espera. E nós, por sermos um ser humano, nós às vezes nos entristecemos e nos desesperamos, porque o tempo, louvado seja o nome do Senhor, que é o nosso tempo, que é o tempo que muitas das vezes gostaríamos que as coisas fossem agidas, não é o tempo de Deus, O tempo de Deus é um tempo diferente, louvado seja o nome do Senhor, do nosso tempo. A gente quer as coisas para ontem, a gente muitas das vezes deseja as coisas que aconteçam no piscar de olhos na nossa vida, mas Deus, ele tem um tempo, e o tempo de Deus, ele é perfeito, Eclesiastes 3 fala sobre isso, que é tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de abraçar, tempo de afastar, se abraçar, um tempo para todas as coisas. Só que aqui o salmista, ele se encontra numa imensa tristeza. Por quê? Porque ele consulta a Deus, fala com o Senhor, mas não tem uma resposta do Senhor. E ali, louvado seja o nome do Senhor, a mente, ela entra em conflito. Muitas das vezes, a nossa mente, ela entra em conflito quando a gente não tem aquela resposta de Deus, quando a gente está buscando ao Senhor por um devido problema, uma situação, uma luta, uma adversidade. A alma acaba entrando em conflito por não ter aquela resposta, louvado seja o nome do Senhor, imediata. E quando isso acontece, louvado seja o nome do Senhor, nos encontramos como esse, louvado seja o nome do Senhor, profeta. Por quê? Davi, louvado seja o nome do Senhor, ele estava aqui numa imensa tristeza, consultando a Deus, querendo uma resposta de Deus, porque ali ele considerava que o seu inimigo, ele estava prevalecendo sobre a sua vida. Mas chega um momento que ele começa não
a questionar. Mas ele fala ali no versículo 5, mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. O meu coração se alegra. Ali naquela oração, ele começa a depositar a confiança em Deus, né? De repente, ele sai de uma situação em que ele acha que Deus não escuta mais, esconde seu rosto, não responde mais. O seu inimigo está prevalecendo contra ele. Ele muda a sua oração e ali ele começa a dizer para o Senhor que ele confia no Senhor, que ele confia nos seus propósitos, que ele confia no seu agir, que ele confia no seu sobrenatural, reconhecendo que Deus sabe e que faz e que tem o propósito para a vida de cada um. Ali ele estava reconhecendo, Senhor, né? Eu creio, eu confio, eu acredito no que o Senhor tem para a minha vida. Então ali ele mudou a sua oração. Muitas das vezes fazemos orações contínuas, Senhor me ouve, Senhor me responde, Senhor, será que o Senhor não está vendo? Senhor, será que o Senhor não está sentindo o que eu estou sentindo? Será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? A afronta, a luta, a perseguição, o desespero. Deus, ele vê todas as coisas, mas ele quer uma atitude nossa. Davi aqui, ele mudou a sua oração, de uma oração a qual ele dizia que Deus não olhava mais para ele, que Deus tinha escondido o seu rosto, que Deus não ouvia. Ele passou a dizer, confie no Senhor, confie nas tuas obras, confie nos seus propósitos. Então que nessa manhã o Senhor nos convide a mudar a oração e entender que Deus, ele tem um propósito e ele vai cumprir o propósito na nossa vida. O tempo não é nosso, o tempo é dele. Né? A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então que nessa manhã, né, no Café com Deus, que nós possamos a entender que Deus, ele tem um tempo de agir na vida de cada um de nós. Que você possa despertar o Senhor de uma maneira diferente, mudando a sua oração, falando com Deus, que você confia, ainda que você esteja passando situações que aos seus olhos possam ser impossíveis, louvar seja o nome do Senhor, de ser mudado. Mas para Deus nada é impossível. Que Deus nessa manhã, ele possa trabalhar na sua vida e ele possa trazer uma reflexão para dentro do seu coração. E a partir desta palavra, você possa mudar a sua oração e dizer, Deus, eu confio que você está agindo no meu casamento. Eu confio que você está agindo na minha vida sentimental, espiritual, financeira. Eu confio que você está agindo na minha saúde. Eu confio no seu agir, no seu propósito. Amém? Que Deus possa nos abençoar nessa manhã, te dar uma manhã de graça, de bênção, de vitória. Em nome de Jesus. Amém.